Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta aí, mais uma aula para você do Tio Sam, né? Na aula de hoje vamos falar sobre demografia, tá certo? Se nós pegarmos a palavra demografia e separar, demo significa povo e grafia significa estudo. Então, ou seja, nós vamos fazer um estudo da população, beleza? Pois bem, demografia, como eu falei, né, é o estudo da população, beleza? A população mundial, ela está estimada hoje em quase 8 bilhões de habitantes, tá? Nós estamos hoje aí em 7,8 bilhões de habitantes pelo mundo. Lembrando que essa população ela não é bem distribuída, ela é mal distribuída, porque nós temos regiões, não é? Áridas, como as regiões desérticas, regiões com florestas, né? Entre outras condições climáticas. E aí você tem uma população menor, uma população que está mal distribuída. E o que é população? Filho, população é um conjunto de pessoas que residem em determinada área, tá? Que pode ser um bairro, um município, um estado, um país ou até mesmo o planeta como um todo, certo? E a população ela é caracterizada por vários aspectos, tá? Aspecto de gênero, masculino e feminino, faixa etária, né, que é jovem, adulto, idoso, a questão da religiosidade, questões étnicas, local de moradia, podendo ser rural ou urbana, e atividade econômica na qual ele está inserido, podendo ser ativo ou inativo, ok? Quando estudamos e analisamos uma determinada população em um determinado território, nós vamos levar em consideração a esperança de vida, ou seja, a expectativa de vida que um cidadão daquele país pode ter, tá certo? Então, em primeiro lugar, entre 80 e 87 anos, nós temos o Japão, certo? Então, o homem aí, ele vive 80 anos e a mulher 87, tá bom? Lembre-se que essa diferença implica na expectativa de vida do ser humano, ok? Na Espanha, para você ter uma ideia, né, os homens vivem até 79 anos e as mulheres até 85. Reino Unido, tá? 78 anos os homens e 82 anos as mulheres, ok? No Brasil, a expectativa de vida pode chegar, em média, entre homens e mulheres, 75 anos, ok? Pois bem, existe também esse diferencial. Os homens eles devem viver mais ou menos 67 anos, enquanto as mulheres podem atingir 5 anos a mais, né, até 72 anos de vida, né? Ou seja, a esperança de vida ao nascer. Pois bem, populoso e povoado, filho, existe uma diferença? Sim, tio Sam, existe uma diferença. O país populoso ele faz uma relação com o número total de habitantes. O Brasil é um país populoso porque tem mais de 200 milhões de habitantes. A China é um país populoso porque tem 1,4 bilhões de habitantes. Então, o termo populoso sempre nós vamos fazer uma relação com o número total de habitantes, ok? Já o povoado significa que tem uma relação muito grande com a densidade demográfica, ou seja, o número de habitantes por quilômetro quadrado, certo? Ou população relativa, podemos classificar nessa relação com densidade demográfica, beleza? Segue aí para vocês os países mais populosos do mundo. Eu coloco três, tá? Primeiro vem com 1,3 bilhões de habitantes a China. Muito bem. Em segundo lugar, com 1,3 bilhões de habitantes, a Índia. Muito bem. Em terceiro lugar, com 328 milhões de habitantes, vem os Estados Unidos da América. Hoje o Brasil ele ocupa a sexta posição, beleza? Com 208 milhões de habitantes aproximadamente. Pois bem, com relação à densidade demográfica, vamos para Macau, tá? Macau tem 21 habitantes por quilômetro quadrados, que fica localizado na China. Temos Mônaco, com 18.126 habitantes por quilômetro quadrados, certo? Temos também aí a Singapura, com 7.796 habitantes por quilômetro quadrado.
Hong Kong, com 6.698 habitantes por quilômetros quadrados. Gibraltar, desculpa, no Reino Unido, né, com 4.874 habitantes por quilômetro quadrado. E finalmente o Brasil, né, com quase 24 habitantes por quilômetro quadrado. Lembrando que a densidade demográfica é uma relação entre o número de habitantes pela área, habitantes por quilômetros quadrados. Não esqueça disso, ok? Para que você foque melhor, temos essa regra aí básica, né, da densidade demográfica. Número total de habitantes, tá certo? Dividido pela área, ok? Aí, neste exemplo, você tem um determinado lugar, tem 1.000 habitantes e 300.000 quilômetros quadrados de área, tá certo? Qual é a divisão? Você vai pegar 1 milhão, dividir por 300.000. 1 milhão é equivalente ao número total de habitantes e 300.000 é a área, é o espaço no qual essa população está vivendo, é o território. E aí você encontra, né, 3,33 habitantes por quilômetros quadrados. Ou seja, conclui-se que há cerca de 3 habitantes por quilômetros quadrados, ok? Então, o crescimento da população, que é o crescimento demográfico, né, ele depende de 2 fatores. Um deles é o crescimento natural da população, tá certo? E natalidade e mortalidade, e a taxa de imigração, ou seja, aqueles que chegam no nosso país, que nós consideramos aí como os imigrantes, ok? No ano de 1750, nós tínhamos aí uma população quase entre 1750 e 1800 e 1850, a população era aproximadamente 1 bilhão de habitantes, tá? No ano de 1950, essa população deu um salto aí para um pouco mais de 2 bilhões de habitantes. 2000 chegamos a 6 bilhões de habitantes, né? 2050 provavelmente a gente esteja aí beirando, não é, os 9 milhões de habitantes. E 2100 a gente atinge aí uma população com mais de 10 milhões de habitantes. E aí você tem alguns conceitos básicos, filho. Nação é uma comunidade constituída por vontade própria, deixar bem claro, de um agregado de pessoas, de indivíduos, né? Tudo localizado no mesmo território, numa língua e com aspirações materiais e espirituais comuns, tá certo? Isso significa nação. Já a etnia é um grupo de pessoas que se identificam mutuamente em semelhanças de língua, história, sociedade, cultura ou nação em comum. E o povo é o nome concebido como conjunto de indivíduos no mesmo momento, no mesmo dado momento histórico que constitui assim esta nação, ok? E finalmente as teorias, né? Teorias da população. Primeira, malthusiana. Segunda, neomalthusiana. Terceira, reformista. Tudo começou por esse primeiro carinha aí, né? Thomas Robert Malthus, em 1798. Segundo a teoria desse camarada, ele defendia o seguinte: a população tem uma progressão geométrica, enquanto os alimentos têm uma progressão aritmética. Então ele leva a causa disso a falta de alimentos para a população, como consequência, fome, miséria, guerra, conflitos, entre outros problemas que a população enfrenta. Já o neomalthusiana, ele é baseado na malthusiana, mas só que ele defende o seguinte: precisamos controlar a taxa de natalidade. Precisamos ter um controle da natalidade e investir em educação e saúde para que a gente não venha sofrer com problemas na sociedade ou determinadas populações, beleza? Já a reformista defende a questão de políticas públicas e a questão do subdesenvolvimento. O subdesenvolvimento existe por conta da falta de políticas públicas. E aí você tem a figura de quem? De Karl Marx, né? Um dos grandes pensadores, um dos grandes filósofos que o mundo já conheceu. Beleza? Chegamos ao final aí de mais uma aula do Tio Sam. Espero que tenha gostado. Na próxima aula a gente continua.